E aí, galerinha do primeiro ano, pessoal do EJA, tá tranquilo? Vamos para a aula de hoje. A gente vai falar sobre o modelo atômico de Rutherford. O que acontecia no primeiro modelo atômico? Eu falo que o primeiro modelo era uma partícula indivisível. No segundo modelo, já é uma partícula que tem partes positivas e negativas, sendo a geleia positiva e os elétrons a parte negativa. O que Rutherford descobriu? Primeiro, ele propôs que passar uma feixe de partículas alfa, e não é a rádio que eu escuto, mas é a partícula alfa que vai passar pelo átomo, e notou que algumas partículas desviavam, outras partículas passavam direto e outras partículas não passavam. Então o que ele pensou? Olha, como que se o núcleo todo pensa fechado, ele não deveria passar nenhuma partícula. Então, o que proporcionou o desvio dessas partículas? As cargas positivas do núcleo. O núcleo tinha carga positiva. E ele descobriu que os elétrons ficavam com a carga negativa. Tá? Então, Rutherford tinha duas regiões distintas: o núcleo e a eletrosfera. A eletrosfera, onde ficavam os elétrons, são aqueles elementos que têm carga negativa. E o núcleo é aquele que ficava a parte positiva. Eu vou deixar esses daí para vocês pensarem, tentarem fazer, e se tiver alguma dúvida, me procurarem. Tá certo? Eu vou deixar isso daqui tudo porque é tipo um revisional para vocês darem uma olhada. Tá? Então, quais são as partes do átomo? O átomo vai ter três partes fundamentais: os prótons, nêutrons e os elétrons. Os prótons e os nêutrons vão ficar na parte do núcleo. Tem uma massa relativa de 1, ou seja, eles pesam. O próton tem carga positiva, o nêutron não tem carga, porque ele é nêutron, e o elétron tem uma carga negativa, e a massa dele é muito pequena. Por quê? O elétron vai ficar rodando ao redor do núcleo, tá? Ó, uma coisa que eu queria falar para vocês, o que significa o nêutron? Vou voltar aqui rapidinho nesse daqui para vocês entenderem um pouquinho dessa parte. Ó, imagine nessa parte do núcleo sendo os prótons sendo a parte positiva. A parte positiva e sendo as esferas vermelhas. E os nêutrons sendo as esferas amarelas. O que a gente vai falar? Para que serve o nêutron? O nêutron é para neutralizar, para manter aquele núcleo fechadinho, imune a quebrar ele. Porque toda vez que quebra o núcleo, é uma explosão tão grande que vocês têm como exemplo uma bomba atômica ou uma usina nuclear. Tá? O nêutron vai servir para amenizar, ou seja, neutralizar. O nêutron vai servir para neutralizar as cargas positivas, porque se eu tiver duas cargas positivas, a tendência deles é de repulsão. Se tiver duas cargas positivas com tendência de repulsão, eles vão quebrar o núcleo, tá certo? Continuando lá na frente, para vocês terem uma ideia. Então, voltando isso daqui, né? Então, quais são as características de um átomo? O número de prótons é que está em vermelho, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 prótons. Ele vai ter o nome de boro, porque o átomo tem a principal característica, a quantidade de prótons que vai ter dentro do seu organismo. Dentro do seu núcleo, desculpa. Observando isso daqui, eu vou ter 4, então o nome do elemento vai ser berílio. 2, o elemento vai ser o hélio. Então, todos os átomos, todos os diferentes tipos de átomos e elementos químicos são identificados pela quantidade de prótons. Então, a gente vai identificar um átomo, um elemento químico, por quê? Pela quantidade de prótons que eu tiver no núcleo, ou seja, pela carga positiva que eu tiver no núcleo. Tá certo? Esse vai ser chamado de número atômico, que vai ser representado pela letra Z. Z vai ser igual à quantidade de prótons no núcleo. Num átomo neutro, vou voltar aqui só para vocês entenderem. Ó.
Neste caso aqui, quantos prótons eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5. No outro aqui, eu tenho 4 prótons e 4 elétrons. No terceiro, eu tenho 2 prótons e 2 elétrons. Em um átomo neutro, a quantidade de próton é igual à quantidade de elétrons. Tá certo? É como se fosse um encontro de casal. A quantidade de homens vai ser igual à quantidade de mulheres. Tá certo? O que é o número de massa? O número de massa vai ser a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons, ou seja, vai ser tudo aquilo que pesa no núcleo, tá certo? Então, se eu tiver, por exemplo, esse caso aqui, eu tenho 4 prótons e 5 nêutrons, meu número de massa vai ser igual a 9. Tudo bem? Então, observe esse caso aqui. Um átomo neutro tem 15 elétrons e 16 prótons. Qual que é o seu número de massa? Olha, vamos começar pela P. Se o átomo é nêutron, a quantidade de prótons vai ser igual à quantidade de elétrons. Então, quantos prótons que ele vai ter? 15. Quantos nêutrons que ele tem? 16. Joga na fórmula. 15 mais 16 igual a 31. Tudo bem? O átomo é a menor partícula que identifica um elemento químico. Ele possui duas partes. Ao saber que uma delas é o núcleo constituído de prótons e nêutrons, a outra região mais externa é a eletrosfera, por onde circulam os elétrons. Alguns experimentos a descoberta da característica de partícula constituindo o átomo. Em relação às características, identifica a alternativa correta. Prótons e elétrons possuem massas iguais e cargas elétricas diferentes. Errado, lembra? Próton tem massa e elétron tem uma massa muito pequena. Entre as partículas atômicas, os elétrons têm maior massa e ocupam maior volume. Errado, os elétrons são menorzinhos, são aqueles que vão ficar girar fora do núcleo. Entre as partículas, os prótons e os nêutrons têm maior massa e ocupam o maior volume dentro do átomo. Está certo. Então vai ser a letra C. O desenvolvimento científico e tecnológico possibilitou a identificação de átomos nos elementos químicos naturais. Também possibilitou a síntese de átomos de elementos químicos que não são encontrados na superfície da Terra. Identifique as alternativas abaixo. Qual que identifica um átomo de determinado elemento químico e diferencia dos outros? O que vai identificar um átomo? Lembra, vai identificar o átomo vai ser seu número atômico, ou seja, a quantidade de prótons dentro do organismo, do núcleo. Tá? Estou com mania de organismo, que eu estou estudando muito isso. Então, no sistema é formado por 10 prótons, 10 elétrons e 11 nêutrons. Né? Aí foram adicionadas novas partículas. O sistema resultante será quimicamente puro se as partículas adicionadas apresentarem a seguinte composição. Como assim? Vou mexer com isso agora, depois a gente volta naquele lá. O átomo constituído de 17 prótons e 18 nêutrons e 17 elétrons apresenta, respectivamente, número atômico Z e número de massa iguais a. Qual vai ser o número de massa? Vai ser a quantidade de Z, que é igual a 17, mais a quantidade de nêutrons, que vai ser igual a 18. 17 mais 18 é igual a 35. Qual que é o número atômico? Opa, volta lá, gente. O número atômico vai ser igual a 17, que é a quantidade de prótons. Então, a resposta certa vai ser a letra D. Como que a gente vai colocar isso? Qual que é a notação? A gente vai ter que fazer a notação. Então, vai ter o símbolo, que a gente já aprendeu na aula passada, que vai ser derivado do latim, né? E vai ter o número de cima vai ser o número de massa. Sempre vai ser maior do que o número de baixo, que é o número de atômico, ou o número de prótons. Se você pegar o 35 e diminuir do 37, vai ser a quantidade de nêutrons. Macetinho para vocês aí, tá? Quais são as semelhanças atômicas? Se você colocar, possui o mesmo número de massa e diferentes números atômicos. Então, eles vão ser isóbaros. Olha, tem o mesmo valor de A e o número de Z diferente. Tá bom?
são isóbaro. Presta atenção na letrinha A, isóbaro. Eles têm o mesmo número atômico, mas diferente número de massa. Então, eles vão ser isótopos. Tá certo? O que é isótopo? São aqueles que têm o mesmo número de massa. Desculpa. Mesmo número atômico, tá bom? E o que vão ser íons? E tem um outro lá que é o isótono, que vai ter aí depois, que é o quê? Aquele que tem a mesma quantidade de nêutrons. Essa aula seria legal a gente fazer uns exercícios, mas nessa pandemia, na hora que a gente voltar, a gente faz uns exercícios mais legais sobre isso. O que é o número de íons? É a diferença entre a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons. Se o íon for positivo, como nesse caso, por que é positivo? Ele tem 2 elétrons e 4 prótons. Está sobrando o quê? 2 cargas positivas. Então, ele vai ser um íon mais 2. Íon cátion. Por favor, cátion, não cátia. Tá bom? E o que é o ânion? Vai ser, olha a quantidade de elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu tenho 8 elétrons, 8 prótons aqui. Então está sobrando o quê? Elétrons. Está sobrando 2 cargas negativas. Vai ficar com menos 2. Tá certo? Íon vai ser aquele que tem uma diferença entre prótons e elétrons. Lembrando, próton, carga positiva, elétron, carga negativa. Tá certo? Gente, abraço vocês. Não esqueça de mandar o formulário online para mim. Obrigado por vocês pela atenção.